Monitoria, vamos lá fazer um passo a passo, como é que a gente pode se organizar? Primeira coisa, tem monitoria na sua faculdade? Beleza, tem. Bora lá. Segunda coisa, qual é a área que aquela faculdade está oferecendo naquele ano? Então a gente tem que lembrar assim, a monitoria normalmente é anual. Então, vamos dizer, se as aulas começam em março, provavelmente a seletiva vai ser antes de março, tá? Então é mais ou menos organizado assim. Ou a monitoria pode ser semestral, então se é em agosto, pode ser que em julho saia o edital, tá? Aonde eu vou procurar? Site da faculdade, na Secretaria-Geral da faculdade do seu curso. Então, isso é importante você ter em mente. Então, primeiro, saber se tem monitoria. Segundo, saber se é semestral ou anual. E organizar o seu edital. Vamos lá. Descobriu? Vai lá, anual, edital. Os editais são muito diferentes em todas as faculdades, tá? Eles se baseiam normalmente na área que você escolheu, e aí tem diversas áreas de monitoria. Desde laboratório até clínica de pequenos, clínica de grandes, anatomia, histologia, patologia, educação e saúde, bioquímica, tem praticamente um leque para tudo que você quiser. Segunda coisa, existem faculdades que só deixam, vamos dizer assim, entre aspas, o aluno fazer uma monitoria durante a graduação inteira. Então, aí, você, aluno, pensa, tá? Qual monitoria você gostaria de fazer. Então já dá uma olhada, não pode fazer no primeiro ano, mas no primeiro ano você pode dar uma avaliada. Puxa, eu acho que eu queria fazer monitoria, né? Então, em que monitoria eu podia fazer? Então já pensa, porque se ela falar que você pode fazer várias monitorias, beleza. Se a faculdade falar que você só pode fazer uma, então você escolhe a que você acha que você vai gostar mais, tá? Segunda, o edital normalmente é feito em cima do que a faculdade necessita deste monitor, tá? E por outro lado, ela conversa com o docente que é responsável por aquela monitoria. E aí o docente, tá? Ele te dá uma ideia disso. Muito bem. Já vi o edital, já vi se é anual ou semestral, já vi se a exigência posso fazer mais de uma ou não. E agora? Tá? Os editais normalmente tem prova. Por quê? Depende da quantidade de pessoas que querem ser selecionadas. Então, depende da quantidade de alunos que gostariam de entrar. Se tiver só um, provavelmente vai ter uma seleção de alguma entrevista direta com o docente ou com o coordenador do curso. Mas se tiver mais, que normalmente o que acontece, aí que vem a dica. Muito bem, vamos lá. Eu quero ser monitor de anatomia, lá no frente. Então é óbvio que você tem que ir muito bem na disciplina de anatomia. Não dá pra fugir, tá? Tá, não precisa tirar 10, você tem que ir bem, porque o aluno que vai mal, tá? Que tá no segundo ano, talvez até o segundo ano você não construiu um currículo muito sólido para uma entrevista, mas você foi muito bem na disciplina. Estão entendendo a dica? Então eu quero ser monitor de anato, eu vou muito bem na disciplina. E normalmente, eu penso assim, você vai querer ser monitor de uma disciplina que você gosta, tá? Você não vai ser monitor de uma disciplina que você não tem afinidade. A menos que queira para você adquirir conhecimento. Mas aí fica a dica, não faz monitoria, faz estágio. Aqui o tema é monitoria. Então, foca numa disciplina que você goste bastante. E aí é óbvio que você vai ter ido bem na disciplina, tá? Outra coisa é, tenha uma boa atitude, não precisa ser uma afinidade, mas tenha um bom conhecimento de quem que é o docente. Pergunta pro monitor que já foi monitor o que o docente perguntou na última prova de monitoria. E vai ter que estudar. Vai ter que estudar porque assim, ó, depende da faculdade. Imagina uma seleção a qual a monitoria te dá bolsa de estudos. Um monte de gente vai querer prestar. Lembrando que, vamos focar em segundo, terceiro e quarto ano, é um monte de aluno, tá? Então, e ainda tem aquele aluno que possa estar no quinto ano, que porventura pegou uma DP, então ele está no quarto ano, mas ele foi um bom aluno daquela disciplina, estão entendendo? Então, assim, é muita gente querendo prestar prova, tá? Tem disciplinas que são menos concorridas, mas aí por algum motivo você também não vai querer ser monitor dessa disciplina. Então, vale a pena você perguntar para candidatos que já foram monitores, tá? Para o professor, você tem um bom vínculo com aquele professor, segunda dica. Terceira dica, ir bem na disciplina que você quer ser monitor. E a quarta dica, você vai dar conta. Eu sempre falo isso para os meus alunos, porque é o seguinte, você quer ser monitor, o professor vai exigir de você. Então vamos dizer assim, você tem aula da grade curricular, dentro da caixa, da grade curricular. Segunda de manhã, terço dia inteiro, quarto dia inteiro, quinto dia inteiro e sexta de manhã. Então você tem vagos segunda tarde e sexta tarde. Nesses horários vagos, você vai fazer monitoria. Ai, professor, mas sexta-feira à tarde, sextou, eu vou ter que fazer monitoria? Ué, mas você não escolheu fazer monitoria? Ninguém tá te obrigando a fazer. Então, a quarta dica, né, que é tipo um outro passinho, vamos dizer assim, é você vai dar conta. Porque lembra que além da monitoria, você tem que estudar para grade curricular, você não pode abandonar, tá? E além disso, você tem sua vida social, que é extremamente importante, hein? Fica a dica, a gente pode conversar sobre isso também. Então, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, é necessário que você entenda que a monitoria vai te exigir tempo. Vou dar um exemplo.
Se o professor pedir que você faça uma peça anatômica, às vezes durante aquele tempinho, não deu, você tem que ir de novo depois, nos seus horários vagos. Então, dedique-se. Não seja um monitor só por causa de um certificado. Sabe por que eu tô falando pra você? Porque lá na frente, se você quiser utilizar esse seu certificado para algum projeto, alguma coisa, alguém te perguntar, se você só pegou o certificado e não foi monitor assíduo, realmente, conhecimento, você vai passar um carão, entendeu? Um papelão para não falar outra coisa. Então, presta atenção, a monitoria exige tempo. Detalhe, existem faculdades que exigem carga horária. Então, tem faculdades que exigem, olha, o aluno tem que estar na monitoria durante 8 horas. E aí, tem 8 horas semanais. Tem um outro detalhe, vou dar um exemplo. Esse semestre tem aula de bioquímica, tá? E aí a faculdade abriu a vaga para monitoria de bioquímica. Só que a turma de bioquímica que está na grade curricular, ela tem aula segunda-feira à tarde. E o professor necessita do monitor no mesmo horário que ele está dando aula. Se ele tiver uma dúvida, se for alguma coisa de laboratório, só que você segunda-feira você quer fazer estágio, você não quer fazer monitoria. Vocês estão, tá vendo como tá tipo casando os horários? Então você tem que pensar nisso também. Porque não adianta você estudar pra caramba, ver o edital, perguntar pro monitor, ter uma ótima afinidade e na hora de você ver a carga horária, não dá pra você fazer. Então não perca o seu tempo se você vai achar que você não vai dar conta, tá, de fazer a carga horária. Então isso é muito importante, isso está no edital. Então leia o edital, asterisco, linha, tudo que está lá escrito é extremamente importante para você. Por quê? Senão você vai fazer todo esse trabalho de fazer prova, não sei o quê, e vai chegar na hora e falar pro professor, professor, eu não vou porque eu decidi que eu vou fazer estágio na hora da monitoria. Eu acho que aí você já começou, nem começou e já começou com o pé esquerdo com aquele professor. Detalhe, esse professor pode ser seu professor na próxima monitoria. Então, vamos lá? Veja o edital. Edital inteiro, inteirinho, tá bom? Veja o edital inteiro, até a ponta. Segundo, pergunte para monitores as disciplinas do ano anterior. Terceiro, tenha uma boa afinidade com este professor. Quarto, entenda que a hora que você escolheu a disciplina que você quer fazer monitoria, que você tenha ido muito bem durante a grade curricular nessa disciplina, tá? E quinto, ao você ler o edital que foi seu primeiro passinho, você tem ideia que você tem que cumprir uma carga horária. Então, entendam que isso é extremamente importante. Não finge que você leu o edital de qualquer maneira, que eu li corrido, eu não tive tempo, não. O professor não tem que explicar pra você como é que é o edital. Você pega o edital, lê e vê se está dentro do seu parâmetro. Então, a monitoria é extremamente importante. E dá pra fazer do segundo até o quarto ano, todas as faculdades não tem problema nenhum. O problema é o primeiro, que não tem como ser monitor de uma disciplina que você nunca fez, então não vai rolar. Então, no primeiro ano dá pra você fazer outras coisas. E no quinto ano depende da exigência daquele estágio curricular, da sua grade curricular tipo, padrão e completa. Tudo bem? Então, tendo que esses passos são muito importantes e você os tem que seguir. Porque senão você vai chegar no meio da monitoria e falar, puxa, vou desistir porque agora surgiu um outro estágio. Cuidado! Você pode desistir de monitoria? Pode. Perdeu o seu tempo, não tem certificado, não tem meia monitoria, não tem certificado de meia monitoria, tá? Outra coisa, vai ficar ruim pra você. E aí, se a sua faculdade falar que você só pode fazer uma monitoria, você já não pode fazer mais, porque você já prestou uma, mesmo tendo desistido. Tudo bem? Então, a monitoria estudantil é extremamente importante, extremamente prática, excelente, para você melhorar o seu currículo durante a sua vida acadêmica.